E você vê, esse é um erro comum que a gente comete, acho que quando a gente começa a atuar na clínica, ou até antes um pouco assim nos estágios, que é a gente achar que é a pessoa que se encaixa na teoria. Exato. E nisso, por que que isso é um erro? Porque nenhuma teoria, na verdade, dá conta de compreender o ser humano em toda a sua complexidade. E se eu faço isso, eu começo a me tornar aquela pessoa reducionista. Eu não consigo olhar, né, usando a sua analogia, para fora dessa caixinha. Exatamente. O Frankl vai dizer o seguinte, que os terapeutas acabam colocando os seus pacientes, quando eles fazem isso, num leito de Procusto, Exatamente usando a isso. analogia. Porque aí, se couber, coube. E o que não cabe na minha Corta, teoria? né? Então, ou a gente corta aqui, a gente estica ali, e aí Exato. tudo certo, vai caber. Né? E aí, acho que isso serve como uma reflexão também para as pessoas que têm muita preocupação em escolher logo a abordagem, em dominar a abordagem, acham que sem isso é impossível você atuar na clínica. A verdade é que não. Você pode, inclusive, começar como terapeuta, não só estudante, dentro de uma abordagem e no decorrer da sua prática clínica estudar outras coisas e descobrir que Super pode. você usa melhor outras ferramentas, se adapta melhor a outras e está tudo certo. Super. Né? Nós não estamos falando aqui de dogmas. Exato. As teorias psicológicas não podem ser dogmas, porque senão está tudo errado. Exatamente isso. Se a gente não entende essa possibilidade, mais uma vez, a realidade é uma e as teorias são outra coisa. Se a gente não tentar encaixar as nossas teorias para ler a realidade, a gente corre o risco de aquele ditado, né? Se a gente só tem um martelo na mão, tudo que a gente vê é prego. A gente vai Exatamente. encaixar tudo como prego e a gente vai tentar colocar todas essas coisas no nosso olhar. Então, entender o papel das teorias, entender como é que elas se encaixavam e entender onde é que eu estava nesse processo foi bastante libertador para conseguir também me ver enquanto psicóloga. Sim. E aí o professor Geraldo ele fala muito isso, né? Que ele diz que existe a tal da psicologia do dia a dia, psicologia Sim. da vida real, que ele fala que a gente fica estudando a psicologia dos estudantes, a gente estuda a psicologia dos livros e tudo isso, mas existe a psicologia do padeiro, a psicologia da dona de casa, a psicologia das pessoas da vida real. Sim. E essa psicologia é muito importante. E essa psicologia sempre me interessou muito, porque a gente sabe que tem uma série de coisas que, enquanto teorias, elas são muito importantes, elas são muito fundamentais, elas são norteadoras. Mas quando a gente vai olhar para a prática, tem uma distância entre uma coisa e outra. Se a gente não estiver disposto a entender como é que isso está na aplicação, na prática, a gente corre o risco de ficar preso numa teoria e da gente não conseguir enxergar o que está acontecendo, o que a realidade está gritando para a gente, porque a gente está preso nos nossos dogmas, né? Nos nossos dogmas psicológicos. E aí a gente não vai fazer boa ciência, com certeza, né? E aí você estava dizendo que no final da graduação você já consegue, então, entrar com, assim, não só superficialmente, mas de uma maneira mais profunda nesse campo de estudo da religiosidade. Foi. Na atuação clínica, os pacientes que começaram a surgir para mim, a gente não escolhe paciente na clínica, mas por causa de combinações de horários, os pacientes que chegavam, já nessa pegada da psicanálise, eles traziam demandas religiosas. E isso foi muito complicado também, porque se você não vem de uma formação que te falou que os pacientes trariam demandas religiosas, como é que você te lida? Preparou para isso, né? Como é que você lida com essa demanda na clínica? E aí foi bem importante porque as minhas supervisoras de estágio tinham abertura para isso, então elas permitiram que os casos fossem atendidos e que a gente não excluísse isso dos pacientes. Que esses discursos fossem parte do processo. Pudessem ser trazidos. Claro que ainda muito por um olhar psicanalítico da questão, mas estava tudo bem, mas isso pode ser incluído enquanto perspectiva. Só que no atendimento clínico, então olha só, né? Eu tô falando já do 5º ano de curso, tô terminando o curso da minha graduação. Foi quando a psicologia surge para mim enquanto uma possibilidade de lidar com conflitos clínicos relacionados à religião. Porque daí tinha outra questão pessoal, que era, como eu tinha a minha visão religiosa, como eu tinha a minha vida, eu tinha uma experiência em relação a isso.
quando as pessoas chegavam na clínica, as pessoas estavam se queixando das suas experiências religiosas. E, em geral, vivendo experiências muito negativas. Então, eu me lembro que, às vezes, as pessoas traziam, assim, crianças. E as crianças diziam, assim, eu não gosto de ir pra igreja. Eu vou na igreja porque minha mãe manda. Eu vou na igreja porque fulano manda. Com muita raiva de algumas coisas que aconteciam. E eu, na minha ingenuidade do momento, falando assim, por que a experiência dessas pessoas é desse jeito? Por que talvez a minha experiência, a experiência de outros colegas seja diferente? Como é que as pessoas vivem as mesmas coisas de formas tão diferentes? E essa foi uma dúvida que foi bem importante, porque nesse conflito, nessas questões religiosas, a gente fez uma semana de psicologia e aí o professor Geraldo Paiva foi lá dar uma palestra pra gente. O professor Geraldo... Para quem não conhece, né, então, além de ser um dos grandes nomes da psicologia brasileira, é o grande pioneiro no estudo da psicologia da religião no Brasil, professor emérito da Universidade de São Paulo. Exato. Para usar a linguagem religiosa, ele é o nosso papa, né? Da psicologia da religião do Brasil. E não só no Brasil, mas no mundo, né? Uma figura respeitada dentro dessa área no mundo inteiro. Exato. Hoje, tanto você quanto eu temos o prazer de ser do laboratório dele, né? De estudar no laboratório dele lá na Universidade de São Paulo. Mas ele foi dar uma palestra e aí foi a primeira vez que ele sintetizou, que ele explicou e falou dessa possibilidade. E aí, nesse meu desejo de estudar, de continuar na questão acadêmica, eu terminei o último ano da faculdade de psicologia pensando num projeto de mestrado, e aí o meu projeto foi em psicologia da religião. Então, teve esses marcos, né? Primeiro a mudança para psicanálise, na mudança para psicanálise, o atendimento clínico e a experiência clínica dos pacientes se queixando, em geral, das questões religiosas, palestra do professor Geraldo, e aí o meu projeto de mestrado falando de psicologia da religião. No próprio Mackenzie, a gente não tinha uma pós que desse conta da psicologia da religião, porque a pós que a gente tinha lá era de desenvolvimento. Era a única pós em psicologia lá na época. Era a única. Mas nós tínhamos o programa de mestrado em Ciências da Religião. E nas Ciências da Religião eu descobri que tinha um professor que era psicólogo. E aí fui bater um papo com ele na história dos papos todos. Professor Maspoli, né? Antônio Maspoli. Exatamente isso. E ele me acolheu bastante. Ele falou, vamos lá, dá pra fazer sim. Me ajudou a pensar um pouco do projeto, né? Eu levei pra ele minha ideia, minha proposta de projeto. Ele acolheu, falou, passe no processo seletivo que eu te oriento. Esse pequeno detalhe, né?